É muito bom poder estar aqui nessa noite para compartilhar com você da palavra de Deus. Eu moro aqui, sou seu vizinho, eu conheço muitos irmãos aqui, meus filhos estão aqui hoje, né, vieram me prestigiar, meu colega lá da minha igreja, lá, coordenador da igreja, e eu vejo muitas pessoas que eu conheço, Sandra, né, a minha memória vai lá na minha infância, quando eu fui aluno delas, que bênção. E poder ver essa igreja aqui, eu sempre encontro com o pastor Jorge aí no mercado, com o pastor Denilson de bicicleta aí, eu também, vejo o pastor Marvel, a gente é de casa, sou de casa, tá bom, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui, eu vim a pé para cá, eu moro aqui na 22, eu saí de casa às 6h40, né, e vou voltar para casa a pé, graças a Deus. E eu digo o seguinte, né, eu sou nascido e criado aqui no Jardim Catarina, eu sou daqui dessa terra, eu amo ser um cidadão gonçalense, eu amo ser carioca e ser brasileiro. Eu não tenho, quando eu vejo às vezes na televisão alguém falar que é um ator famoso, ele veio lá do sertão, veio de outro lugar, glória a Deus, eu sou de São Gonçalo, sou gonçalense. Que Deus abençoe você que é de outro município, de outra cidade, mas é aqui que eu ando de bicicleta, aqui que eu oro, aqui que eu agradeço. Essa igreja aqui é uma referência, porque quando alguém me pergunta, eu quero ir em tal lugar, eu falo, você sabe onde fica a igreja Nova Vida do Jardim Catarina? Ela fica na 25, no centro do Catarina. Então, você quer ir com a rua, eu quero ir na 28, 3 ruas depois da igreja Nova Vida do Jardim Catarina. É uma referência. E eu sou fruto dessa igreja aqui também. O pastor Renê foi meu pastor também, mais de 5 anos, né, eu tenho 25 anos que eu me converti ao Evangelho, e ele, o tempo dessa igreja aqui, se diminuir lá do meu tempo de Evangelho, é o tempo que eu fui pastoreado por ele, também ele no Alcântara, é uma referência para mim, foi meu professor de autoridade espiritual, e eu falei lá, mas eu esqueci agora. Mas ele preparava, preparação oculta, isso. Ele preparava nós, né, os obreiros, e falava assim para a gente, olha, tudo que você faz sem ser visto na casa de Deus, na verdade, Deus está preparando você para depois você bombar, para a glória do nome de Jesus. Então, ele tinha realmente autoridade para poder dar aquela aula, porque o pastor Renê, lá no Vida Vitoriosa, pregando para a gente, ele sempre falava que, quando o pastor Haroldo olhava para ele não queria nem ser obreiro. O pastor Haroldo falou, rapaz, você está todo dia aqui, você vai ser obreiro. Depois, para ser diácono, a mesma coisa. O pastor Haroldo falou, rapaz, acho que eu vou ordenar o seu diaconato, porque você está todo dia aqui, você está na reunião de oração. Ele, não, mas eu não quero não. Corria até da irmã Carmita. Quando a irmã Carmita expulsava demônio, o pastor Renê falou, meu Deus, que é isso? Mas é assim mesmo que Deus faz. Ele estava na preparação oculta, e um dia Deus tirou ele lá de trás e colocou ele no lugar de honra. Você concorda comigo? Então, irmãos, nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, eu pedi a Deus, falei, Senhor, o que eu vou falar lá naquela igreja tão abençoada do Jardim Catarina, né, o pastor, vocês são tão abençoados aqui, e Deus colocou esse título aqui no meu coração, que está baseado lá no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 12, que é sem Deus no mundo. Repete comigo, sem Deus no mundo. E é sobre esse título aqui que eu vou compartilhar com você, em nome de Jesus. Eu trago também um abraço do pastor André, para o pastor Renê, para todos vocês. O pastor André é o nosso pastor lá, discipulador lá, o pastor presidente, né? Eu estou na 3ª geração da família. Cheguei lá na gestão do pastor Haroldo, aí o pastor Haroldo foi promovido, fui discipulado pela pastora Dulce, a pastora Dulce foi promovida, e agora a gente é discipulado lá, e é pelo pastor André, que também é uma bênção. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte
da Igreja Nova Vida. Há poucos dias, pastor Renê, um amigo meu de trabalho, me convidou para ir no culto lá na igreja dele. Eu falei, rapaz, eu não tenho disponibilidade. Um culto assim para visitar lá, né? Falei, eu não tenho disponibilidade para ir na sua igreja. Te agradeço pelo convite, mas eu só posso sair da minha igreja se for para ministrar lá, ou se for num evento especial, né? Um batismo, alguma coisa, porque eu não tenho disponibilidade. Eu não tenho disponibilidade. Porque você que trabalha na igreja, você sabe, às vezes a gente não consegue ir nos cultos nem da nossa igreja. Quanto mais você sair da sua igreja para visitar outra. E a comida na minha igreja e aqui nessa igreja é muito boa, irmão. É ou não é? A comida aqui não é boa? Você não precisa comer em outro lugar. Aqui tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem tudo. Então, que você possa ficar satisfeito com a comida da sua casa. E posso te afirmar, é excelente. Então, no mundo sem Deus, né, o mundo que eu falo, né, não estou me referindo ao universo, não. Estou me referindo ao sistema desse mundo, ao sistema que opera nesse mundo, a covardia que esse mundo, as pessoas que trabalham nesse mundo, eles impõem às pessoas. Não estou falando do universo não, porque o universo é lindo, as praias são maravilhosas, tudo que Deus fez é bom. As montanhas, para quem gosta, mas eu estou falando aqui do jeito do mundo, da maneira, dos valores que o mundo tentam impor para as pessoas. E são valores terríveis, não presta para nós. Eu vou te explicar aqui, através da Bíblia, que a melhor coisa que tem nessa terra onde nós habitamos é você buscar e continuar fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele falou lá na oração sacerdotal, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 14, Jesus disse que nós não somos desse mundo. E às vezes, mesmo nós usamos essa palavra, a gente fala assim, eu não sou do mundo, e as pessoas não entendem. Mas essa palavra não é nossa, esse linguajar foi Jesus que falou. Ele falou que nós não somos desse mundo, ou seja, nós não pertencemos a esse mundo. Eu falo o seguinte, pastor Denilson, eu tenho dupla cidadania, né? Eu sou brasileiro e sou cidadão do reino de Deus, sendo que aqui nós somos peregrinos. A nossa pátria principal é o céu, é para lá que nós trabalhamos para ir, buscamos ir. E Jesus falou que ele também não era desse mundo, ele estava nesse mundo. Ele passou 33 anos aqui nesse mundo, mas ele não era desse mundo. E ele falou, vocês também não são desse mundo, se referindo aos seus discípulos. Vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui no planeta Terra, mas vocês não são desse mundo. O mundo, né, o planeta, o universo é muito vasto. Nós, os homens, não conhecemos nada do globo terrestre. Muitos de nós aqui não saiu nem de São Gonçalo. O único lugar que eu fui mais longe aqui, só andei uma vez de avião, pode ficar tranquilo, eu não sou famoso. Andei só uma vez de avião, fui lá no Rio Grande do Sul passear com a minha esposa, e fui de carro em São Paulo e também em Minas, só. E se hoje alguém chegasse a mim e falar, pastor, eu quero te abençoar, para onde você quer ir? Eu gostaria de conhecer a Terra Santa. Eu gostaria de ver lá onde o lugar que Jesus andou, onde que Jesus foi sepultado e onde que ele ressuscitou, o caminho de Emaús. Eu gostaria de ver isso. Eu creio que um dia Deus vai providenciar essa oportunidade para mim. Mas não tenho muito sonho de conhecer muitos lugares, não. Não tenho porque eu não tenho essa ambição, não. Mas não é errado quem tem, não. Quem tem pode e gosta, né? João, em 1 João capítulo 1, 19, o apóstolo João disse que esse mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno. E maligno com mal, é com L mesmo. É maligno, é um dos nomes de Satanás, maligno. Esse mundo jaz.
você vê muitos jaz, né? A gente, nesse tempo de pandemia aí, os pastores, certamente muitos aqui, nós visitamos muito cemitério. Encontrei várias vezes o pastor Edenilson lá, porque a gente estava ali assistindo muitas pessoas queridas nossas, parentes, irmãos da igreja, os vizinhos que partiram na pandemia. E lá na sepultura está escrito lá, que jaz fulano de tal. Está deitado lá, tranquilo, descansando ali, jaz. Agora, se eu e você estamos aqui, você pode dar glória a Deus, porque passou a pandemia e você está aqui. Porque Deus tem projeto para você, tem planos para você, porque as pessoas que partiram, eu conheci pessoas saudáveis que foram embora, elas não tinham nenhuma comorbidade, não tinha nada não, mas Deus recolheu. Então, se nós sobrevivemos essa pandemia, porque Deus tem planos e projetos para nós, para mim e para você, e isso deve alegrar o teu coração. E Jesus pediu a Deus, também lá na oração sacerdotal, que Ele não tirasse a gente do mundo, mas livrasse a gente do maligno, do mal, livrasse a gente do mal, ou seja, das ciladas do maligno, que ele arma para mim e para você todo dia, não apenas para a gente nós que estamos na igreja, mas para todo ser humano. Quero dizer para você que o diabo, ele odeia o ser humano, não é só o cristão evangélico, não, ele odeia o ser humano, seja lá de qual religião a pessoa quer seguir e faz opção. O diabo odeia o ser humano, porque nós somos o único que temos a imagem e a semelhança de Deus. O diabo, ele é um espírito, ele não tem forma, então ele tem inveja do ser humano, e por isso o trabalho dele é para poder levar o ser humano lá para o buraco. Mas você pode repetir comigo: eu estou nesse mundo, mas eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Você precisa declarar isso todo dia, igual o pastor Denilson orando aqui, ele falou: eu tomo posse dessa palavra, toma posse da palavra de Deus, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, eu tomo posse da palavra de Deus todo dia, eu tomo posse, não importa que eu estou doente, a Bíblia fala que Jesus cura, pronto e acabou. Então a doença pode estar em mim, mas ela não é minha. Então eu falo: Jesus já levou sobre si todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. Não importa, eu não sigo pela minha vista, não é pelas minhas vistas. Se o Senhor disse aqui na palavra, não importa. Eu já vi muitas pessoas doentes orando por outras pessoas enfermas. Isso é fé, porque se você tem fé, mesmo você estando doente, você ora por uma pessoa que está enferma, porque você tem fé em Deus. Não depende de você lá. Nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Não somos, irmãos, não se engane. Não é pela sua bondade, não é pelas suas obras, não é pelo seu jeitinho carismático de ser, não é. É pelos méritos de Jesus. Ainda que a gente tem que fazer todas essas coisas, mas não é por você. Você não consegue se salvar por si só. Pela sua bondade, pela sua devoção, você não consegue. Nós precisamos de Jesus. A palavra religião significa religar, ou seja, a religião serve para religar o homem com Deus. E a única maneira que se tem de fazer isso é pelo intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João 14,6 diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Nem o pobre, nem o rico, nem o branco, nem o preto, nem o índio, nem o japonês. Se não for por intermédio de Jesus, ele não pode ir ao Pai, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a Bíblia que diz isso. Então, eu luto todos os dias contra a minha própria alma, igual diz aquela música de Sérgio Lopes. Eu luto contra a minha natureza humana. Hoje eu estava dando aula lá na igreja, no curso de vida cristã básico, aos novos convertidos,
E eu falei, muitas vezes eu fiquei com preguiça de ir para a igreja. Mesmo sendo pastor, confesso que para você, muitas vezes eu acordei e a cama falou assim para mim, você não vai hoje. Aí eu falei, eu vou sim, você não me manda. Eu vou, no nome de Jesus, eu vou vencer essa preguiça, eu vou para a igreja. E fui. E voltei de lá abençoado. Quantas vezes eu estava com dor de cabeça, aí minha natureza humana falou para mim, não vai hoje não. Manda um zap para o pastor, fala que você está com dor de cabeça, você merece. Aí eu falei para mim, mas eu vou ficar vendo o quê? O esporte espetacular? Vai passar a minha cabeça? Você não me manda não. Eu não sou guiado por você, diz a Bíblia. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou para a igreja. Eu fui para a igreja. Quantas vezes eu estava doente, eu fiquei doente, no entanto, eu não fiquei internado e nem de cama. Aí a minha natureza humana não vai, não, você está em recuperação, fica deitado. Eu falei, não vou ficar deitado. Eu vou para a igreja porque eu estou andando, eu vou para outro lugar, eu vou para o meu trabalho. Eu estou doente, mas eu vou lá no trabalho. Eu estou doente, mas eu pego o carro na minha folga e vou lá na serra, na casa da minha sogra. Por que eu não fico em casa doente na minha folga e na igreja eu posso ficar? Então, eu luto contra a minha natureza humana, irmãos. Estou falando aqui de mim, eu luto contra a minha própria alma. Eu luto contra o pecado. Todo dia o pecado vem e me chama, não sei você, todo dia. É eu acordar, a minha cabeça lembra assim, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Obrigado, Senhor, eu acordei por causa das suas misericórdias. Mas basta descer da cama, o pecado já está chamando. Vem cá, rapaz, vem cá aqui comigo. E eu tenho que lutar. É com você assim, irmão? Acontece assim com você? Ou você está passando aqui nessa terra, assim, como um super crente, aquela pessoa que, não, eu não tenho tido esse problema não, pastor. Olha, sem Deus no mundo, você até pode viver sem Deus nesse mundo, você pode. Tem muitas pessoas que vivem muito bem, obrigado aí, sem Deus. Tem pessoas que falam assim, Deus é o meu dinheiro, Deus é muitas coisas, menos o Deus Todo-Poderoso. E elas passam aqui por essa terra. Agora, será triste, segundo a Bíblia, a pessoa ir embora aqui desse mundo sem Deus. Vai ser triste. Você consegue viver aqui sem Ele? Claro que consegue. Quantas pessoas que você conhece não vão na igreja, não leem a Bíblia, não faz nada em relação a Deus, e eles não estão aí? Quantas pessoas eu conheço, um arquiteto, conheci, né, que ele já morreu, Oscar Niemeyer, você já deve ter ouvido falar nesse homem, tem obra dele ainda que nem virou ainda física, ele morreu com 106 anos. Falasse de Deus para ele, ele falava, Deus é minha caneta, eu ganhei tudo que eu tenho na vida com essa caneta aqui. E ele era um cara muito rico mesmo, e tem muitos outros, mas ele foi embora dessa terra. Aí, meu amigo, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. É nesse texto aí que a gente vai compartilhar. Efésios, capítulo 2, eu vou ler aqui, primeiro versículo 12, que me deu base aqui para isso que eu estou falando com você aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: naquele tempo, no versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa triste, uma pessoa assim, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Por isso, uma coisa que eu sempre faço, que eu trago para a minha vida, é lembrar quem eu era. Porque eu não nasci no lar cristão.
Igual eu estava conversando com o pastor Jorge, ele falou, eu vim de um lar cristão. Glória a Deus, você que veio de um lar cristão, glória a Deus. Eu gostaria também de ter nascido, hoje eu gostaria, mas eu não nasci. Pelo contrário, eu nasci num lar totalmente adverso ao cristianismo. Mas para Deus é assim, não importa, porque homens e mulheres fiéis a Deus pregaram o Evangelho, eu fui alcançado, mas eu era essa pessoa aí. Eu era sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu não conhecia Jesus. Fui conhecer com 28 anos de idade. Mas não conhecia mesmo, irmão. Eu sempre morei aqui, igual eu te falei, mas eu não tinha nem ideia de quem era Jesus. Eu até ouvia falar em Deus, em Jesus, mas era muito longe, por conta da minha criação. Mas depois que eu me converti, eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu gosto de falar quem eu era, da onde que eu vim, porque isso me dá força para me continuar no caminho de Deus, e porque pela minha história eu sei para onde que eu ia ir, eu sei o meu fim, eu podia ver o meu fim. Então hoje isso aí serve para mim, porque isso é bíblico, a gente vai ver aqui na Bíblia que Deus, Ele sempre fez isso com o povo dele. Ele sempre fez questão de relembrar o povo dele, para que nós pudéssemos dar glória a Deus e falar, foi Deus que fez isso em mim. Quando alguém vier te elogiar, olha, irmãos, você é uma bênção, hein? Que palavra maravilhosa, você fala, glória a Deus. Você já dá logo glória a Deus, porque você sabe que de você mesmo não pode sair nada, a não ser que venha de Deus. Você concorda comigo, irmão? Não pode, nós não temos nada para dar a ninguém. Se você for dar o que você tem para alguém, pode ser que essa pessoa não queira mais ficar perto de você. Pode crer. Então é bom você lembrar de onde você veio, aonde você está e para onde você deseja ir. Eu vim de uma família, a minha família, minha irmã daqui, Kátia, meu cunhado desde aí, eles são obreiros aqui. A nossa família, que nós nascemos, meu pai era espírita, minha mãe era da igreja católica, e eles eram praticantes, eu nasci nesse lar. E quando eu fiquei adolescente, alguém me perguntava, você é o quê? Você é macumbeiro ou católico? Eu falei, eu não sou nada, eu sou filho só. Eu moro lá naquela casa, mas eu não ia nem num nem no outro. Eu não posso falar que eu era católico, porque eu, apesar de ter sido batizado lá, e já ter ido algumas vezes lá, levado pelos meus pais, mas eu não tinha nenhum compromisso nem com a igreja, nem com o padre, e então eu não era católico. E também não ia lá no centro de macumba, que meu pai era pai de santo lá, minha avó era mãe de santo. Eu fui criado nesse meio, querido. Desde pequenininho, igual eu estava falando com o pastor Jorge, ele falou, meu pai, minha mãe me levava desde pequenininho para o coral da igreja. Eu não, eu desde pequenininho eu via lá um montão de imundície lá no quintal. Tinha um centro de macumba no quintal que eu fui criado, para você ter uma ideia. Então, eu posso dar glória a Deus? Posso. E eu lembro dessas coisas, que eu não fico falando dessas coisas, porque eu não quero dar glória para o inimigo. Eu falo para quem me tirou de lá, para aquele que investiu em pessoas para pregar o Evangelho para mim, para ir lá em casa ler a Bíblia para mim. O irmão ia lá na minha casa, lia a Bíblia para mim, me convidava para ir para a igreja, eu ia com ele, até que eu gostei e eu fiquei lá, e eu sirvo a Deus até hoje com muita alegria, porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei qual Deus, com D minúsculo, que meus pais adoravam, e eu vi a sorte que teve meus pais. Numa outra oportunidade eu posso falar, mas hoje eu não vou falar sobre isso, só vou falar que é o seguinte, eles escolheram o fruto daquilo que eles plantavam lá. Eles adoravam muitos deuses, mas não adoravam o Deus verdadeiro. Não adorava o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que se preocupa com você, aquele que te promete, quando você passar aqui dessa terra, Deus, Ele tem mansão, Ele tem moradas preparadas para aqueles que servem a Ele aqui nessa terra. Está escrito na Bíblia. Você vai ganhar um corpo novo glorificado, um corpo que não fica doente. Você vai ganhar esse corpo, eu vou ganhar, nós vamos ganhar.
nós vamos habitar eternamente com Deus. Aliás, todo ser humano é eterno. Agora, você precisa decidir aonde é que você quer passar a sua eternidade. Se é com Deus e Cristo no seu reino, ou se é fora do reino de Deus. É uma escolha que nós precisamos fazer. Moisés, lá no livro de Êxodo, em Deuteronômio, no capítulo 4 e no capítulo 11, depois você pode ler lá na sua casa, você vai ver que ele exortava o povo a lembrar da onde que eles vieram, dos deuses que eles serviam lá no Egito, da escravidão que eles viviam lá no Egito. Por isso, o nome de Deuteronômio quer dizer a repetição da lei, o livro de Deuteronômio. É como se Deus usasse ali Moisés para repetir para o povo: olha, lembre-se do Senhor teu Deus, ame Ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Não adore outros deuses, faça a vontade do teu Deus. Moisés ia repetindo para o povo. Deus falava com Moisés, falava: vai lá e repete lá para o povo, porque esse povo precisa lembrar que eu é que salvei eles, eu que curo eles, eu que vou levar eles para o céu, eu que vou levar eles para a terra prometida. E eu queria que você lesse comigo lá em Josué capítulo 14, fala bem disso aqui. Josué, no capítulo 14, Josué, que era o servidor de Moisés, depois ele sucedeu Moisés, e ele também vem com o mesmo discurso de Moisés. Ele vem com um discurso falando com o povo: olha, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Vocês não podem ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Josué, capítulo 14, no versículo 14 e 15, que diz assim: por isso, no capítulo 24, querido, desculpa, falei 14, mas é 24, no versículo 14 e 15, que diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje em quem vão servir, se é os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué estava falando com o povo. Ou seja, Josué aqui fez o povo olhar para trás e lembrar: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Quem é que vocês vão servir? Quem é? O que vocês estão aí adorando? Quem é o Deus que vocês estão adorando? Josué falou: se vocês quiserem continuar assim, vai ser uma escolha de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou isso. Ele falou isso. Quando Deus libertou o povo lá no Egito, os israelitas, e os levou para a terra de Canaã, eles foram muito felizes para lá. Mas a primeira luta, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi lutar contra a cidade de Jericó. Ele: olha, Deus traz a gente para cá, para a terra de Canaã, e a gente vê logo uma cidade que a gente tem que lutar, sim, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus trabalha, Deus trabalha até agora, e nós temos que trabalhar também. A gente não deve querer apenas tomar água de coco, não. Você precisa plantar o coco, colocar sal em volta do coqueiro, tirar as pragas da árvore, as lagartas, podar para ela crescer. O nosso Deus, ele fala lá no livro de Provérbios assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vão aprender a trabalhar com a formiga, porque elas não têm chefe, elas não têm senhor. No entanto, elas trabalham no verão, e no inverno você não vê nenhuma formiga passeando de bobeira por aí. No tempo da chuva elas estão lá embaixo, comendo e bebendo daquilo que elas trabalharam no verão.
E como tem cristão que não quer trabalhar, que não quer servir ao Senhor, mesmo o Senhor tendo feito uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. Ela diz até que é grata ao Senhor, mas ela não expressa, não materializa a sua gratidão. Irmãos, quando o Senhor me chamou para ser um pastor, eu já fazia o trabalho de pastor há muito tempo. Até hoje eu faço trabalho de obreiro, porque pastor é servo. Mas por gratidão, tinha gratidão, eu servia lá a pastora Dulce. O pastor Haroldo, eu não tive a honra de servir ele, mas eu servi a pastora Dulce, eu sirvo o pastor André hoje. O pastor André é mais novo do que eu, mas é meu pai espiritual. E espiritual não tem idade, eu sirvo ele. Sou servidor lá dele, sou pastor auxiliar lá, com muita honra. Mas eu sirvo ele porque eu estou servindo o Senhor. Eu não posso servir o Senhor sem servir ele. Você não pode servir ao Senhor se você não servir ao seu próximo. Você não pode servir ao Senhor se você não servir os pastores dessa igreja. Os diáconos não pode, querido. A Bíblia diz, se você não ama o irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Quem é que já viu Deus aí? Eu nunca vi. Eu creio nele. Eu creio em Jesus, nunca vi Jesus. Como que eu gostaria de Jesus falar comigo num sonho, Rogério? Senhor, caramba, o Senhor é tão bonito. Eu estou na glória? Não, eu que vim aqui na terra falar com você. Eu falei, caramba, como que seria bom, mas eu não vi ainda. Mas eu sirvo o Senhor, eu estou servindo você aqui hoje, com a palavra de Deus, não é minha palavra. Se eu viesse aqui contar apenas de onde que eu vim, como é que era, você ia sair daqui frustrado, sem ser abençoado. Mas eu creio que você vai sair daqui abençoado, porque eu estou pregando a palavra de Deus para você. Deus quer que nós tenhamos lembrança. Lembrança, você tem uma memória aí. E como que você vai aguçar sua memória? Lendo a Bíblia. Você quer guardar versículo? Repete os versículos. Repete. Porque a sua memória vai falar assim para você, ó, armazena isso aí, porque ele está lendo muito isso. Coloca aí na memória, guarda. Você que está estudando, você quer guardar o estudo que você está estudando para fazer uma boa prova? Leia, releia, preste atenção lá no professor, e você vai ver como é que você vai fazer uma boa prova. Agora, você vai lá, o professor dá aula, você está no celular. Chega em casa, você não relê a matéria, não anda com o livro na mão. Como é que você quer que grave na sua memória? Não grava, irmãos. Não grava. Tudo que eu estou falando aqui para você, pode ser que você grave uma coisa ou outra, mas se você não lê a Bíblia, você não vai gravar. Lê e relê. Deus fez a gente de uma maneira maravilhosa. Seu cérebro vai falar para você, olha, está vendo muito isso aí, bota na memória. Assim é com outras coisas também. Se você está vendo muita coisa inadequada no seu celular, a sua memória fala para você, grava isso aí, ele está vendo muito isso aí. Grava aí. Quando você menos espera a sua memória, liga o celular e vai lá. Aí você vai lá de novo, aí a sua memória armazena mais. Agora, se você quer tirar isso daí, enche a sua memória da palavra de Deus, de coisas úteis. Você pode dizer amém? Amém. Eu não estou brigando com você, tá, irmãos? É meu jeito mesmo. Os irmãos lá da igreja Nova Vida do Alcântara já me conhecem, mas eu não estou brigando não, a minha característica é essa mesmo. Nós éramos escravos e Ele nos libertou. Você pode repetir isso? Eu era escravo, mas Jesus me libertou. E é por isso que eu sirvo Ele. Você pode dar um aplauso a Ele? Bem forte, porque é para Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E agora vamos lá em Efésios de novo, no capítulo 2. E nós vamos ler aí o versículo do 1 até o 3. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 3, que está escrito. E ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Ele falou, nós éramos escravos dos pensamentos. Por quê? Porque o seu pensamento vai trazer o que está lá na sua memória para você lembrar, aquilo que você coloca lá na sua memória. Nós que colocamos. O apóstolo Paulo estava falando aqui, o apóstolo Paulo, ele era essa pessoa. Ele é um homem abençoado. Eu gosto muito dele porque ele reconhece tudo o que ele era. Ele fala que ele é o principal dos pecadores, mas é um homem que o pecado não domina ele, não dominava ele. Ele falava, eu reconheço isso tudo, mas quem me guia é o Espírito Santo. Ele falava assim, o mal que eu não planejo, eu faço. O bem que eu planejo, eu não faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Você lembra que eu falei, jaz? Você sabe quando é que você não vai ter vontade de pecar? Exatamente no dia que você jaz. No dia que a sua natureza humana voltar para o lugar que Deus falou que ela vai voltar, que é para a terra. Porque enquanto nós estivermos vivos, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a gente precisa conservar nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo íntegro para a volta de Cristo. Só que a sua natureza humana, ela não vai se converter. Não espere isso, não vai, irmãos. Você, se Deus me der vida, eu tiver com 90 anos, a minha natureza humana vai querer fugir e fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Por isso que você tem que alimentar mais o seu espírito. Porque quando tiver uma luta entre a carne e o espírito, aquele que tiver mais forte é aquele que vai ganhar. Pode crer nisso. Quem é que você está alimentando mais? O que você faz quando você está fora aqui da igreja? Aqui na igreja tem culto quarta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Quer dizer, 7 dias na semana você vem 3 dias na igreja. Se é que você vem os 3 dias. Você ouve aqui 40 minutos da palavra de Deus. E na sua casa, você lê a Bíblia? Qual é o programa de televisão que você vê? Qual tem sido o seu alimento lá? Você ora com sua família? Você ora antes de dormir? Por quê? Aquilo que você alimentar mais é aquilo que mais vai ser forte na sua vida. É uma realidade, você concorda comigo? Se você alimentar mais o seu espírito, na hora que a sua carne quiser pular, você vai falar para ela, pode ir voltando para o seu lugar, você tem que ficar aqui. E ela vai voltar. Agora, se ela estiver mais forte, aí, querido, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, sem Cristo, você era um vivo morto. Você andava morto nos seus delitos e pecados. Sabe o que é uma pessoa viva andando aí nos seus delitos e pecados, fazendo a vontade do pensamento, a vontade da natureza humana, desagradando a Deus, sem Cristo nesse mundo, sem Deus nesse mundo? É isso que a Bíblia fala de nós. Eu coloquei aqui uma parábola, que é a parábola do escorpião e da rã, que é o seguinte: um escorpião estava na beirada do rio, querendo atravessar para o outro lado, um rio bem extenso, né? E o escorpião não sabia nadar. E ele viu uma rã lá na beirada do rio, ele chegou perto da rã, né? Quando ele foi chegando, a rã já foi afastando dele e falou, ele vai a ele, não, pode ficar, dona rã, pode ficar tranquila, eu não quero fazer seu mal, vou até falar de longe com a senhora. Vou falar de longe com a senhora, para que a senhora acredite em mim. Aí a rã, então tá bom, fica aí numa distância de segurança.
Oi, Filipa. Filipa me chamando lá. Aí a rã falou, o que o senhor quer comigo? Aí o escorpião falou, sabe o que quer? Eu quero atravessar para o outro lado, mas eu não sei nadar. Eu queria só sua ajuda. Aí a rã, não senhor, você está pensando que eu sou alguma boba? Eu vou botar você nas minhas costas, você vai enfiar o ferrão em mim e eu vou morrer a ele. Claro que eu não vou fazer isso, dona rã. A senhora acha que eu vou querer morrer afogado? Se eu estou precisando do seu favor? Aí a rã pensou, falou, tem sentido. Então tá bom. Subiu o escorpião nas costas e começou o nado em outra direção. Quando chegou no meio do rio, o escorpião foi, enfiou sem nenhuma piedade o ferrão nas costas da rã e a rã... E ali, com aquele veneno do escorpião, a rã afundou, o escorpião também morreu, os dois afogados. Os dois, querido. Cuidado, porque o escorpião, ele simboliza o mundo e o pecado, e a rã somos nós. Cuidado com as ofertas do pecado na sua vida, porque no princípio é prazeroso, é bom, mas depois ele traz melancolia, traz tristeza, e muitas pessoas, às vezes, não conseguem se livrar do veneno do mundo e do pecado e sucumbe, igual essa rã aqui da parábola. Cuidado com os atrativos, com os modelos que o mundo te apresenta. Cuidado com você. Isso aí, cuidado com você. Cuidado com as suas escolhas. Você é uma pessoa. Você é única no mundo. Não tem ninguém que tenha a sua voz, nem a sua impressão digital. Deus fez cada um de nós individualmente. Individualmente, você tem que ter cuidado com você, com as suas escolhas. Eu não posso escolher para você. Eu preciso até pedir a Deus para poder me ajudar a escolher. Lá no livro de Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, muito enganoso. E tem muitas pessoas tomando decisão segundo o desejo do seu coração. O coração vai sozinho, sem o cérebro. Só vai o coração. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quando você for tomar uma decisão com o seu coração, vê se a mente de Cristo está concordando com o sentido do seu coração. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo de ir para outra igreja. Eu estou sentindo isso. Mas será que Deus está confirmando? A mente de Cristo está confirmando? Será que os líderes da sua igreja, os seus guias espirituais, está confirmando, está concordando com você, está te mostrando o caminho? Cuidado com você. Siga os conselhos de Paulo. Lá em Romanos 12:2, Paulo diz assim, não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que o apóstolo Paulo falou, não siga o modelo desse mundo. O que é para o mundo não serve para você que quer fazer a vontade de Deus. Nós precisamos andar na contramão do mundo. É isso aí mesmo, irmão, na contramão do mundo. As irmãs aqui, eu vejo a minha esposa quando quer comprar uma roupa, que dificuldade, porque a moda não tem moda para a mulher cristã. As roupas que vende para a mulher cristã que quer andar bonita, mas de uma maneira adequada, não tem vestido de manga, não tem saia comprida, não tem vestido que não seja com as costas todas para o lado de fora. Aí eu ajudo minha esposa em casa. Quando ela bota o vestido, eu falo, essas costas aí é para mim. Pode botar num casaquinho lá. O lascado na saia, eu, essa perninha é minha. Você e eu não somos um? Ela fala, somos. Falei, então essa perna aí é minha. Pode cobrir essa perna, que eu não quero minha perna descoberta. Mas não é verdade, irmãs? Vocês não têm dificuldade de comprar um vestido? Para a gente, homem, é mais fácil. Mas as mulheres sofrem. Por quê? O modelo do mundo não serve para nós. As músicas que tocam lá não servem para nós. Não serve, os ambientes não servem para nós.
Porque nós não somos daqui, você não é daqui. Não espere que o mundo vai arrumar um lugarzinho adequado para você ficar bem confortável, porque você está no mundo, mas Jesus falou, vocês não são desse mundo. Não são. Temos que viver com a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. O mundo, o sistema desse mundo. Está escrito lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, que diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A nossa fé que vence o mundo, a vitória nossa, é a fé na palavra de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que você desfrutar da bondade de Deus, desfrutar dos momentos maravilhosos que Deus proporciona para nós. Hoje eu passei o dia todo na igreja, graças a Deus. Graças a Deus, eu falei lá para os irmãos, para os novos na fé, eu falei, eu já passei o dia todo no botequim, então hoje eu fui para o culto, de manhã me alimentei lá, acabou o culto, eu fui dar aula, acabou a aula, eu fui para casa, almocei com minha esposa e descansei até bem de tarde, porque a igreja é aqui pertinho, saí bem mais tarde de casa para vir para a igreja, mas tão bom, fazendo a vontade de Deus. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. O melhor, Deus tem o melhor para você. Você não precisa ficar com inveja do mundo. Não precisa, querido. Com inveja daqueles que aparecem na televisão lá, com muito dinheiro no bolso. Com inveja daqueles que aparecem aí, desfilando com as melhores roupas, andando de iate. Olha, essa semana passada, eu sei que você deve ter visto, na televisão, uma atriz da Globo que morreu, aquela atriz que falava, ô crioula difícil, tchan, que se referiam a ela, eu esqueci o nome dela. Ela morava lá em Copacabana, num apartamento, e ela estava doente, com problemas emocionais sérios, e tudo que era lixo que ela achava na rua, ela levava para casa, de maneira que os vizinhos colocavam... fechavam as frestas da porta da casa dela para o cheiro e baratas não sair do apartamento dela e invadir a casa, os outros apartamentos. Uma pessoa aí que trabalhou tanto tempo na televisão, foi famosa, fez sucesso, mas era uma pessoa, segundo o relato, sem Deus nesse mundo. O que ela fez? Ela tinha 2 filhas. O que elas fizeram com muito dinheiro que elas ganharam? Para que ganhou tanto dinheiro? Jesus falou, olha, vocês não ajuntam tesouro aqui nessa terra não, porque vocês não são do mundo. Você não ajunta não, porque você não leva não. Você já viu o caixão com gaveta? Você já viu algum milionário aí, quando aparece o sepultamento dele na televisão, enterrando os bens deles, fica tudo aqui. Quando a gente é internado, eu já fui internado, a primeira coisa que eles fazem, ó, dá o seu celular para a sua esposa, sua aliança, tem dentadura? Dá a dentadura para ela, vai ali, bota um roupão, uma touca e um sapato. Tira toda a sua roupa. Pronto. Aí eu falei, caramba, exatamente, com o roupão aberto aqui atrás, fora, e o pessoal logo leva você, deita você ali na mesa, fui fazer uma cirurgia, e ali na mesa, a única coisa que eu fiz, eu falei, Senhor, me ajuda. Um montão de gente toca em você ali, eu não queria saber se o médico era espírita, se era católico, não queria saber, eu estava querendo que ele me ajudasse, nem passou isso pela minha cabeça. Por isso você deve orar pelos médicos, porque um dia você pode precisar de entrar lá, e pouco vai fazer a diferença de você descobrir qual é a fé daquele médico. Nós temos que cuidar um dos outros, irmãos, aproveitar as oportunidades. Hoje, nas faculdades, a palavra mais falada lá é solidariedade e empatia. Mais falado lá. Eles estão dizendo que a gente tem que aprender isso agora. O bom samaritano, na palavra que Jesus contou, ensinou sobre empatia, porque ele era
samaritano e ele prestou socorro para um judeu, eles eram contrários. Ele parou ali, passou o sacerdote, passou lá o levita, não pararam porque estavam atrasados, estavam com pressa, mas o bom samaritano desceu ali do seu cavalo, prestou socorro para o judeu ali. Talvez alguém que estivesse ali naquela cena, eu conjecturo aqui, falou assim, rapaz, você vai ajudar ele? Ele é judeu. O bom samaritano falou, eu não quero saber quem ele está precisando de ajuda, eu vou ajudar ele. Empatia, se colocou no lugar do seu próximo. Ele foi solidário ali, parou ali, pegou o rapaz, botou no seu animal, levou até a cidade mais próxima, pagou a hospedaria e ainda falou, se passar desse preço que eu estou pagando, quando eu voltar aqui eu te restituo. E eu e você, querido, que conhecemos a palavra de Deus, temos sido ensinados, abençoados, o que você tem feito de solidariedade, de empatia com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu colega de trabalho na sua faculdade? Como tem sido o seu termômetro? Nós fomos feitos, disse Jesus, para a prática de boas obras. Praticamos boas obras porque somos salvos. Não somos salvos para praticar boas obras, porque, como eu disse, não são nossas boas obras, aliás, a Bíblia que diz isso, que vão nos salvar. Quem salvou você foi os méritos de Jesus. Foi Jesus ter vindo nessa terra e ter morrido no meu e seu lugar. Por isso que nós fomos salvos. Não foi pela nossa bondade. Então agora eu posso ser uma pessoa bondosa porque eu entendi que eu fui criado para fazer boas obras. Aleluia. Aleluia, irmãos. Irmãos, a nossa pátria é o céu. Essa é a sua primeira e principal nacionalidade. Você que crê em Jesus, é para lá que você vai. Mas enquanto você não está lá, a sua segunda nacionalidade é brasileira. Você é brasileiro, carioca e gonçalense. Ore aqui pelo Jardim Catarina. Quando você estiver indo no mercado, nas ruas, eu faço isso. Senhor, eu tomo posse quando eu passo por alguma barricada, eu passo lá, coloco a mão e falo, vai sair daqui em nome de Jesus. Vai sair daqui em nome de Jesus. A gente pode dar glória a Deus, o nosso prefeito aí, que foi eleito, está aí, fazendo um montão de obra aí para o benefício do povo, porque ele foi eleito para isso. Na próxima eleição, cuidado em quem você vai votar. Ver se aquilo que aquela pessoa que vai, se é candidato, está prometendo, ele pode cumprir. Leia a Constituição. Veja, se você vê que ele não pode cumprir com o que ele está prometendo, é mentira dele, não vota nele. Vota em uma pessoa justa, mas eu não estou falando de crente não, justa, uma pessoa que comete justiça. Na Bíblia diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas não é o crente que eu estou falando, cristão evangélico não, mas é uma pessoa justa. Eu conheço, trabalho com um montão de pessoas justas, pastor Renê, um montão de pessoas que não são cristãos evangélicos, mas chegam na hora no trabalho, até antes da hora. Eu via lá no meu trabalho, um dia um rapaz, ele mora aqui no Catarina, eu trabalho no Correio até hoje, e o cara chegava lá com 30 minutos de antecedência. E eu vi um montão de cristão evangélico lá chegando correndo, porque você pode bater o cartão com 5 minutos só de tolerância. Chegava correndo, eu olhava para ele e falava assim, ele é meu termômetro. Se ele chega com 30 minutos de antecedência, eu vou chegar também com 30 minutos. Eu chego cedo no meu trabalho, não chego correndo. Por quê? Uma pessoa justa lá, que não era cristão, chegando no horário adequado, e um montão de cristãos chegando atrasado, levando, por causa de uma dorzinha de cabeça, às vezes levando um atestado, mas aquela dorzinha de cabeça ele vai para outro lugar. Se está com dor de cabeça para trabalhar, para vir para a igreja, então fica em casa. Aí é justiça. Por quê? Se eu estou ruim para trabalhar no meu trabalho, mas estou bom para fazer um biscate, então eu estava ruim, sim ou não, irmão? Não estava. Eu estava enrolando. Mas no dia do pagamento eu não esqueço, certinho. Opa, hoje é o dia do pagamento. Então, meu irmão, minha conclusão é essa.
Aí Efésios capítulo 19 até o 22, nesse livro que você está ainda aí, versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Você pode dizer, glória a Deus? De criaturas para filhos, Deus nos fez. De escravo para governador. De brasileiros terrestres para cidadão do reino dos céus. E essa palavra que eu li para você, ela é fiel e verdadeira. Você pode abrir aí em Apocalipse agora, no capítulo 21, no versículo 5. Capítulo 21, no versículo 5, que diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Repete comigo: fiéis e verdadeiras. Agora, no capítulo 22, no versículo 6. Só passar uma página aí. Versículo 6, então, disse: Então o anjo me disse para João: Estas palavras são o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. E você que crê e concorda comigo, diga amém. Aleluia. Eu quero orar com você e por você. Se essa palavra falou no seu coração, eu não sei como que você está, mas foi essa palavra que eu pedi a Deus. Senhor, o que eu posso falar lá na igreja tão abençoada, Nova Vida do Catalina? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu peço que você possa curvar sua cabeça. Eu vou fazer uma oração aqui junto com você. Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, que não vale a pena seguir o curso desse mundo. Nós não queremos isso, Senhor. Não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos te servir, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, com todas as nossas forças, com a nossa alma, com o nosso entendimento, Senhor. Queremos andar na contramão do sistema que opera nesse mundo. Porque o Senhor nos chamou, Senhor, para fazer boas obras, para poder gastar nossa vida, nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso corpo, para poder servir ao Senhor, servir as pessoas que andam do nosso lado, servir a nossa igreja, nossos pastores. Portanto, nós te pedimos, Senhor, nos ajude a te buscar todos os dias. Livra-nos, Senhor, do maligno. Livra-nos, Senhor, das armadilhas desse mundo, dos desejos da nossa natureza humana. Livra-nos também, Senhor, das tentações. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Nós sabemos, Senhor, que a tentação em si não é pecado, mas uma vez que nós damos luz a essa tentação, aí sim vem o perigo. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia, precisamos do Seu amor. Nós queremos todos os dias contar com a ajuda do Espírito Santo. Ele está aqui nos ajudando. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. E você que crê e concorda comigo, diga amém.